Olá, meu nome é Ariana Elaine Souza e irei fazer a socialização do meu peito. A minha tutora é Sandra Aparecida. Bem, a partir do tema dessa disciplina, região, arte e patrimônio, decidi realizar um estudo sobre minha cidade, que carrega consigo uma história que merece ser divulgada, né? Então, por isso, a escolha pelo título Região, Arte e Patrimônio é Petrolândia, História e Patrimônio. Bem, esse artigo foi desenvolvido através de pesquisas bibliográficas realizadas em diversas fontes de informações. As palavras-chave do meu trabalho é Petrolândia, História e Patrimônio. Nesse artigo, Nesse artigo, falarei sobre como o município de Petrolândia, Pernambuco, traz consigo uma história de mudanças e adaptações, né? Da sua origem, que remonta aos tempos de colonização, onde era povoado apenas por índios e fazendeiros que, vivendo às margens do Rio São Francisco, faziam da sua agricultura uma forma de subsistência. A origem do nome da cidade, que é uma homenagem a Dom Pedro II, o imperador do Brasil, que em uma visita à região ordenou obras importantes, falarei também sobre a construção da usina hidrelétrica Luiz Gonzaga, né, que foi responsável pela principal mudança ocorrida na história da cidade, e da dor causada aos seus moradores que vivenciaram um luto ao serem obrigados a abandonar suas raízes e memórias, né? E assim, sobre o desenvolvimento da Nova Petrolândia, que através do rio que lhe trouxe dor, obteve também o seu progresso como a fruticultura irrigada, a piscicultura e o turismo. A história de Petrolândia remonta ao século XVIII, com a formação das fazendas Brejinho da Serra e Brejo de Fora, né? Os primeiros núcleos de povoação da região, o povoado inicialmente recebeu o nome de Bebedouro de Jatobá, em referência a uma árvore de jatobá e um bebedouro para animais no local. Depois o nome mudou para Itaparica e, por fim, para Petrolândia. O nome atual surgiu em homenagem à visita do imperador Dom Pedro II em 1859, quando ele ordenou a construção de um cais e uma estação ferroviária, impulsionando o desenvolvimento econômico da região. A palavra Petrolândia é uma junção de Pedro, derivado de Pedro, que significa pedra, Alândia, que significa terra, país ou região, formando o nome Terra de Pedro. Em 1988, a população de Petrolândia foi transferida para uma cidade devido à inundação da antiga localidade, né? Provocada pela construção da usina hidrelétrica de Itaparica, posteriormente chamada de usina hidrelétrica Luiz Gonzaga. A promessa era que a usina traria o retorno ao progresso da cidade, mas a realidade foi um período de grande sofrimento para os moradores, né? Que perderam suas raízes e memórias. A transição não foi fácil e muitos viviam um sentimento de luto pela perda de sua cidade original. Essa história de Petrolândia, marcada por mudanças dramáticas, é considerada um patrimônio valioso e deve ser preservada por meio da educação patrimonial, né? Um trabalho realizado pelo Instituto Geográfico e Histórico de Petrolândia. A Nova Petrolândia, localizada a mais de 400 quilômetros de Recife, às margens do Rio São Francisco, é uma cidade rica em belezas naturais e história, com
uma população de 34.161 habitantes. Segundo dados do IBGE 2022, sua economia é predominantemente baseada na agricultura irrigada, piscicultura e turismo, atraído pelo Lago de Itaparica e pelo próprio Rio São Francisco. A cidade combina tradição e desenvolvimento, aproveitando seus recursos naturais e proximidade com o rio para impulsionar a economia local. Bem, agora eu gostaria de falar a vocês o patrimônio histórico da minha cidade. A Igreja Sagrada do Coração de Jesus foi a construção que restou após a inundação, pós-construção da usina hidrelétrica Luiz Gonzaga. É o cartão postal da cidade. A Serra do Papagaio, que possui formação arenítica e abriga uma gruta de aproximadamente 7 metros vezes 2 metros, exemplos de placas tectônicas em choque e uma pequena capela com a imagem de São José, colocada por um morador durante a transferência da antiga para a nova cidade, né? A Praia de Sobrado, que é contemplada por um sítio arqueológico com inscrições rupestres, tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional. O Mirante da Serrota, local destinado ao turismo religioso, onde se encontra a imagem do padroeiro da cidade, São Francisco, e como vista panorâmica da cidade. A Gruta do Padre, né, que carrega esse nome devido à história de um casal, um padre e uma moça que, apaixonados, fugiram e se esconderam no local, onde acabaram sendo assassinados, e no mesmo local foi encontrado um cemitério ancestral dos povos indígenas. E assim, uma observação fica para o prédio Charqueada, que era utilizado para a produção de charque na antiga cidade, e pode ser visto através do mergulho no Rio São Francisco. Através desses relatos, é possível notarmos a riqueza do patrimônio histórico que Petrolândia possui. Bom, agora eu irei falar sobre a metodologia e resultado do meu trabalho. A escolha por esse tema se deu devido à relevância que a velha cidade possui como patrimônio, já estando presente, inclusive em jornais renomados, ganha o nome de Atlântida Brasileira. Para a construção desse artigo, utilizei da pesquisa descritiva, que foi útil para obter uma visão ampla e detalhada acerca do tema proposto, né? E através da pesquisa bibliográfica foi possível colher as informações necessárias para que chegássemos aos resultados pretendidos, que eram de compreender sua história e a importância do patrimônio. Bem, através de tudo isso que foi falado aqui, podemos compreender que a história de Petrolândia é marcada por desafios e superações, né? Refletindo a resiliência do seu povo. Desde sua fundação, a cidade passou por transformações significativas, enfrentando adversidades naturais e sociais, mas sempre se adaptando e se fortalecendo. Ao longo dos anos, tornou-se um ponto estratégico e importante para a economia da região. Sua trajetória de crescimento e adaptação aos tempos modernos é um testemunho do esforço contínuo da comunidade para superar obstáculos e construir uma cidade sólida e próspera. Bem, aqui estão as referências que foram utilizadas para a construção desse artigo. Por fim, agradeço por sua atenção e obrigada.